Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do Mundo UFG. Hoje nós vamos falar sobre o início da vacinação contra o novo coronavírus em Goiás. Mas também separamos algumas informações sobre a Universidade Federal de Goiás, como esta que eu te falo agora. O Hospital das Clínicas da UFG está recebendo pacientes de Manaus com a Covid-19. Essa transferência ocorre por causa do colapso no sistema público de saúde na capital amazonense. Falta oxigênio nos hospitais de lá. E Goiás vai ser o estado que vai dar o exemplo para o Brasil com o maior número de vagas oferecidas aos nossos irmãos amazonenses que passam pela pior crise na área da saúde vivida nessa hora. Serão em torno de 120 a 140 leitos, em total parceria com o Hospital das Clínicas, junto com também toda a nossa estrutura do governo e também do prefeito da cidade de Goiânia. Na sexta-feira, dia 15, o Hospital das Clínicas já estava preparado para receber os primeiros pacientes. E a expectativa é de que a equipe de profissionais seja ampliada para que o HC receba ainda mais pessoas. No entanto, foi feito, além disso, uma negociação do Estado com o Ministério da Saúde, eu acho que através do senhor governador e dos secretários, tanto estadual quanto municipal, de que poderíamos oferecer mais 100 vagas ou 120, dependendo da necessidade, que o aporte do hospital consegue isso. Nós temos tanto área física, como temos insumos e aparelhagem para receber esse pessoal. No entanto, não temos recursos humanos. E os recursos humanos seriam providos, então, pela Secretaria Estadual de Saúde, pelo Estado de Goiás, e nós abriríamos tranquilamente mais 100, 120 leitos. Pacientes também foram transferidos para unidades de Brasília e outros estados, como Piauí, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. Como o transporte é feito por aviões e em pequenos grupos, o perfil clínico desses pacientes precisa atender a alguns critérios. A informação é de que serão pacientes de moderada evolução da doença, ou seja, que não necessitam de tratamento de terapia intensiva nesse momento, ou de tratamento de manutenção avançada da vida, com suportes avançados, então são pacientes de enfermaria. E no último domingo, a Anvisa, Agência Nacional de Saúde, aprovou os pedidos de uso emergencial de vacinas contra o novo coronavírus, depois de uma reunião que durou cerca de 5 horas. A agência analisou a documentação enviada pelo Instituto Butantan, que produz o imunizante em parceria com o laboratório Sinovac da China. E também o pedido feito pela Fiocruz, que trabalha com a vacina produzida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. Ainda no domingo, o Ministério da Saúde iniciou os procedimentos para a distribuição de 6 milhões de doses de Coronavac, que estavam lá no Instituto Butantan, em São Paulo, e também anunciou que a campanha nacional começaria na quarta-feira. O governador de São Paulo se adiantou e lançou a campanha de vacinação ainda no domingo. Depois o Ministério da Saúde também antecipou o calendário e começou a vacinar na segunda-feira. Goiás recebeu 183.080 doses da vacina Coronavac. Uma equipe do governo acompanhou o embarque do carregamento em São Paulo. A primeira dose aplicada em território goiano foi na cidade de Anápolis, que em 2020 recebeu os brasileiros que vieram da China e precisaram ficar de quarentena. Depois, a campanha de vacinação contra a Covid-19 foi iniciada aqui na capital. Neste primeiro momento, Goiânia recebeu 30 mil doses. Como são 2 aplicações, essas vacinas vão imunizar cerca de 15 mil profissionais da saúde que estão na linha de frente de combate à pandemia e também idosos em asilos. Existe a proposta de recebimento de 30 mil doses, ou seja, no primeiro momento, a garantia de 15 mil indivíduos serem vacinados. Então serão os trabalhadores da saúde, em torno de 37%, e as pessoas idosas fragilizadas com mais de 60 anos, residentes em instituições de longa permanência para idosos. Essa é a primeira etapa da vacinação. Nós já sabemos as instituições, nós já temos as informações epidemiológicas desses moradores, dessas pessoas, e no caso da estratégia da vacinação dos trabalhadores da saúde, vai ser organizado um cronograma
de ida a cada instituição e esses trabalhadores receberão a vacina em loco. Serão 7 salas de vacinação exclusivas, uma em cada distrito sanitário. Além disso, o Programa de Saúde da Família vai atuar na campanha. Um drive-thru será montado no estacionamento do Serra Dourada e todos os atendimentos serão agendados para evitar aglomeração. É muito importante entender que a vacinação, nesse primeiro momento, haja vista a restrição de doses, é fundamental que se previna o quê? O óbito. Tá? As pessoas mais idosas, ou seja, as pessoas que têm mais de 70 anos, 60, 75 anos, estão no grupo de maior letalidade. E os profissionais, os trabalhadores da saúde que estão ali no enfrentamento direto à Covid, são uma população também exposta. O secretário explicou que as outras fases da vacinação estão planejadas para ocorrer após a chegada de mais doses. Outra informação que o secretário fez questão de frisar é em relação aos cuidados com a higiene e o distanciamento social. Uma coisa é estar vacinado e outra é ter a imunização efetiva, que pode demorar até mais de 4 semanas. Por esse motivo, o retorno das atividades como eventos ainda não tem previsão de acontecer. A vacina, ela não confere imunização imediata. Nós só podemos pensar em qualquer situação de liberação social mais ampla frente às taxas de ocupação hospitalar, de óbito, de contaminação. Esses que são os dados que vão nos nortear. Então, por enquanto, em termos de vacina, nada muda. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirma que a pasta não possui estoques de seringas e agulhas para realizar a vacinação contra a Covid-19 e alegou que esses produtos são de responsabilidade dos estados. Essa foi a resposta dada ao ministro Ricardo Lewandowski, que ordenou ao governo federal um pronunciamento a respeito das acusações de ser omisso quanto à pandemia e de ter quase 1/3 das unidades federativas não tendo insumo para sequer iniciar as vacinações dos grupos prioritários. Hora de um rápido intervalo aqui no Mundo UFG e em poucos minutos estamos de volta com outras notícias da Universidade Federal de Goiás. A Prefeitura de Goiânia retomou os testes de antígeno em massa para identificar pessoas assintomáticas com a Covid-19 na capital. No primeiro dia, melhor dizendo, foram mais de 1.000 exames, quase 10%. 180 apresentaram resultados positivos. Isso mostra um aumento nos índices de infecção pelo novo coronavírus. Até o final do ano passado, essa taxa variava entre 5% e 7%. E hoje, esse índice de quase 10% de positividade na testagem é um alerta para toda a população. Isso mostra que nós realmente estamos aí em um momento de segunda onda de Covid, onde o índice de transmissão ele está aumentando e o número de casos e internações também. Então a gente reforça com a população a necessidade da utilização de máscara sempre que saiu de casa e também o distanciamento social sempre que possível. Essa primeira testagem aconteceu na região oeste da capital. E olha só, esse aumento acontece em todo o país. Entre os dias 3 e 10 de janeiro, o Brasil registrou alta de 23% nas mortes por Covid-19. Com isso, o país teve a terceira maior expansão no número de óbitos no período pós-festas de final de ano. O Brasil ficou abaixo apenas do Reino Unido, que teve aumento de 51%, e da Alemanha, que registrou 35% de alta nas mortes. Em todo o mundo, mais de 85 mil novos óbitos por Covid-19 foram contabilizados nesse período analisado. Cientistas de 10 instituições brasileiras publicaram um artigo em conjunto descrevendo casos da nova variante do coronavírus encontrada no Brasil e no Japão, que recebeu o nome de P.1. Segundo os dados, o vírus pode se tornar ainda mais infeccioso. A partir da análise de 31 amostras de pacientes de Manaus, foi constatado que 42% dos casos foram provocados por essa nova variante. E na semana passada, o estado de Goiás e o Brasil
perderam um expressivo e atuante político. Depois de 2 meses e meio lutando contra as intercorrências provocadas pela Covid-19, Maguito Vilela faleceu na madrugada do dia 13 de janeiro. Maguito foi eleito prefeito da capital nas últimas eleições e agora quem assume a liderança do Executivo Municipal é Rogério Cruz. Ele era vice na chapa eleita e estava no cargo de prefeito em exercício desde o primeiro dia. Alguns questionamentos foram feitos quanto à legitimidade de Rogério passar a ocupar o cargo ou da necessidade de novas eleições. Então nós procuramos uma especialista na área para tirar essas dúvidas. A princípio, não haverão novas eleições, uma vez que, quando o prefeito é eleito, a chapa votada, ela é una, indivisível. Esse é o entendimento majoritário na Justiça Eleitoral. Então, automaticamente, aí, o seu vice, que tem exercido interinamente a prefeitura, assumirá o cargo. A solenidade de posse de Rogério Cruz, como prefeito, aconteceu no último dia 15, de forma discreta e protocolar. A permanência dele na cadeira de prefeito é legítima e juridicamente correta, mas depende ainda de outras decisões. Existem algumas ações judiciais já em trâmite na Justiça Eleitoral com essa finalidade. E os argumentos, eles são variáveis. Algumas dessas ações arguem que houve fraude eleitoral e algumas dessas ações, em alguns desses argumentos, trazem a possibilidade de incapacidade civil do prefeito eleito falecido Maguito Vilela. Então, apenas o que eu gostaria de dizer aqui, de esclarecer a população, é que apenas em caso da Justiça Eleitoral constatar a nulidade, a cassação dessa chapa, é que nós teríamos novas eleições. Portanto, conforme muito bem explicado pela advogada, somente em caso de cassação da chapa, caso se comprove alguma irregularidade lá no período da campanha, é que haveria novas eleições. Sendo assim, Rogério Cruz segue definitivamente como prefeito. A pandemia e o isolamento social também influenciaram nos números de divórcios consensuais. Quando comparamos o segundo semestre de 2020 com o mesmo período do ano anterior, nota-se que as separações subiram quase 10%. O presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Goiás, tem uma explicação. Eu acredito que o aumento observado nesse número de divórcios está associado à quarentena imposta pela pandemia e também pela possibilidade das pessoas divorciar de forma eletronicamente. Mesmo porque a pandemia trouxe a necessidade das pessoas ficarem mais dentro das suas próprias casas, né? E, consequentemente, estarem mais com seus familiares. E, dessa maneira, ficou mais evidente o desgaste das relações e muitos casais optaram pelo divórcio. O divórcio de forma eletrônica é, na verdade, uma autorização que o Conselho Nacional de Justiça deu para que os árbitros notoriais de escrituras utilizassem recursos tecnológicos para essa ação. Alex também conta que o fim de um casamento pode trazer impactos econômicos e sociais para aquela família. A partir do momento que as partes viveram em conjunto por um período de adquirir os bens, móveis e imóveis, no momento da dissolução, esse patrimônio também tem que ser dissolvido, na maioria dos casos, se as pessoas não quiserem manter esse patrimônio em comunhão. Social, ao meu ver, está mais atrelada ao convívio familiar e social de cada casal, né? Que ali, consequentemente, trará mudanças para ambas as partes, tanto pelos cônjuges, também pelos filhos, né? Essa mudança social que terão entre os familiares e amigos. E diferentes motivos levam as pessoas a romperem um relacionamento que juraram outrora ser eternos. Mas há casos em que a possibilidade de um recomeço surge onde tudo começou, dentro do cartório. Já aconteceu de ter um casal que vai se separar, mas chega lá e eles acabam se reconciliando?
Já assim, como a gente está mexendo com divórcios periodicamente, todos os dias, né, a gente vê um pouquinho de cada coisa. E em muitos casos, na hora que for assinar, as pessoas resolvem tentar novamente manter aquele vínculo, aquele relacionamento, e em comum acordo, conversam no momento e resolvem esperar mais um pouco. Bom, vamos para mais um rápido intervalo. Espera aí que voltamos em alguns minutos. Uma pesquisa da UFG descobriu propriedades prebióticas e nutricionais na casca da gabiroba e do puçá, 2 frutos do cerrado. O estudo realizado pelos laboratórios de controle higiênico-sanitário de alimentos e de nutrição e análise de alimentos descobriu que as vitaminas que os frutos carregam são melhor aproveitadas no consumo in natura ou em forma de sucos e geleias, por exemplo. A partir disso, esses 2 frutos poderão ser melhor explorados na alimentação, inclusive em escala industrial. E olha só, estudantes do curso de jornalismo lá da UFG lançaram na última semana uma exposição que traz reflexões sobre a pandemia e o isolamento social. O conteúdo está dividido em 10 estações que falam sobre saúde mental, movimento negro, meio ambiente, ensino remoto e outros assuntos. Aliás, o ensino remoto ele fez parte da montagem desse projeto, uma vez que parte dos alunos que participaram dessa ação são calouros que se conhecem apenas por meios digitais, já que as aulas presenciais ainda não estão acontecendo. Como você pode visitar essa exposição? Aqui, ó, pelo celular na palma da mão. Está tudo no Instagram da Faculdade de Comunicação e Informação. Um vídeo explica como explorar o conteúdo. Veja só um trecho. A exposição virtual Pandemia, Narrativas em um Período de Isolamento Social apresenta, em um conjunto de 10 estações, alguns desdobramentos e reflexões sobre as transformações ocorridas durante a pandemia causada pela Covid-19 e as possibilidades de um futuro para o pós-pandemia. Nela, você poderá navegar e interagir com as diversas temáticas abordadas pelos autores. Nos destaques, temos a enumeração de cada estação, em que você poderá clicar e ser direcionado à primeira publicação da estação escolhida. Além de stories para maior interação com a temática da estação. Você também poderá navegar seguindo a ordem apresentada no feed, o qual oferece uma visão geral. E no site da FIC, Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, você pode ver esse vídeo completo e também ter acesso ao Instagram da exposição. Olha só, você é uma pessoa com sorte? Olha, se não é, preste atenção nessa reportagem. Um pesquisador da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, defende que a sorte pode ser criada. Segundo ele, criar a sorte inteligente depende muito de como a gente encara o inesperado. Veja só, a reportagem é da Letícia Brito. Depois de 26 anos no mesmo emprego, Alessandro foi demitido no início da pandemia, ano passado. 7 meses depois, inaugurou 2 negócios próprios, uma empresa de consultoria de comunicação e uma franquia de escritórios compartilhados e coworking. Fui desligado numa sexta-feira, no dia 6 de março, e saindo da empresa, o primeiro lugar que eu passei foi numa banca de revistas, porque exatamente eu não tinha um plano B. Então eu procurei uma revista que pudesse falar sobre franquias, que eu pudesse ler mais sobre empreendedorismo, porque eu tinha esse desejo de empreender. Comprei a última edição da revista do ano anterior de Manuário de Franquias. E foi lá que eu encontrei a franquia que agora eu represento aqui no estado de Goiás. Professor Christian Busch, da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos, e da London School of Economics, no Reino Unido, sofreu um acidente quase fatal que tirou dele a sensação de controle e deixou a vontade de buscar sentido para a vida. Christian é pesquisador na área de negócios e empreendedorismo e publicou o livro Mentalidade da Serendipidade, a arte e a ciência de criar boa sorte.
something that the most successful, inspiring people seem to have in common. That people were always saying, oh, they're a bit more lucky than others, or, they seem to be having this and this luck. And so I got really fascinated by this question, can we create luck in some way? And so, because usually when we think about luck, we think about this like blind luck, like being born into a good family or having loving parents. Like that's when we think about luck. But actually, when you look at those people, what they have in common is that they see something in unexpected moments, and then they do something with it. Lembra do Alessandro, que de um dia para o outro perdeu o emprego de 26 anos? O professor acredita que ter uma boa sorte depende de como a gente reage ao que acontece de inesperado. E seria possível aprender a criar essa sorte inteligente seguindo duas estratégias. Criar momentos que sejam positivos para você se conectar com pessoas ou encontrar algo de positivo naquilo que te pegou de surpresa. There's this wonderful entrepreneur in London, Ollie Barrett, and if you would ask him something like, what do you do? He doesn't just say, oh, I'm a technology entrepreneur, but he says something like, I'm a technology entrepreneur, but recently started working in learning more about the science of technology, but also what I'm interested in is playing the piano. And so what he's doing here is he's giving you 3 potential dots where you could be like, oh my God, such a coincidence. I also recently looked into the philosophy of technology. Let's connect. And also we can make accidents more meaningful. So that's really about this idea that when you look at the history of innovations, of inventions, like take something like Viagra, right? Viagra, emerged essentially because there was something happening that was unexpected and a mistake, right? So they gave people medication against angina, and they realized that in the trousers of male participants there was some movement happening, And what would we usually do? We would probably say, "Oh my God, that is embarrassing! Like that is bad. We have to ignore that, right? Because it can be embarrassing, right?" But they said the opposite. They said, "Okay, that's unexpected. But you know what? A lot of men in the world might have a problem in that department. So why don't we essentially try to figure out what that could be about and develop a medication?" And that's how Viagra happened. And so that's really about saying, how do I see something in the moment where others see a crisis or something that goes wrong, and we reframe it into an opportunity. O professor diz que não podemos nos esquecer de que uns nascem em ambientes com bem menos oportunidades do que outros, mas ele também conta que já viu a serendipidade, sorte inteligente que vem de momentos inesperados, funcionar em diferentes contextos. I believe we can say that the pandemic, it is an example of something unexpected for the entire world, especially in the beginning. And there are people getting sick and lives have been lost and people losing their jobs. And what mentality do you think we need to have to get through times like this? And so it's these kind of moments where we have to, out of necessity, create our own luck, because essentially there's no other way, what we wanted. And I see that a lot with my students, for example. A lot of them had their careers mapped out, they knew exactly what they wanted to do, and then COVID happened and they didn't get the internship anymore, they didn't get the job anymore. And in a way, what we try to do with them is to say, okay, this moment now, maybe we can question, like, what could other areas be that you also have talents in? Could you rethink about different areas where you can already now plant a seed? So can you connect with people now, start a conversation, and then once people rehire again, are you on their radar? And can you be creative about that? And yes, at the moment it might be tough to get the job, but if you already position now for in a couple of months when the world opens up again, and then those people will offer jobs again, that then you position yourself forward. And so it's really... Nesse período de pandemia, eu não fiquei um dia parado sequer. Eu aprendi, busquei cursos, fui atrás, muito curso gratuito, muito conhecimento gratuito que eu tive acesso nesse período de pandemia. Então foi o momento em que eu estive preparado e a gente brinca, eu estive amolando o facão. Porque agora, na hora da colheita, eu já estou pronto e estive pronto para poder abrir a empresa e entrar no mercado. Muito obrigado por sua audiência e companhia de segunda a sexta. Nós estamos aqui a partir das 4 da tarde para lhe trazer conteúdo e informação. Até a próxima. Tchau, tchau.